Glórias a Deus. Mais um dia, mais uma noite. Pela glória de Deus, pela graça de Deus, estamos aqui para ouvir mais uma palavra da parte de Deus, para nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos dê uma semana que se inicia de paz, iluminada por Ele, cheia da proteção dEle. Que a gente continue na presença de Deus, buscando tudo aquilo que a gente precisa da parte dEle. Meus irmãos? Perseverar até o fim, para que a gente possa ver a glória de Deus. Se a gente perseverar até o fim, a gente vai receber o nosso milagre, a nossa cura. Vamos receber aquilo que buscamos da parte de Deus. Glória a Deus por mais uma palavra. Eu estou com a Bíblia aberta em Atos 5, onde a palavra diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, era ele da seita dos saldeus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e puseram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: ide e apresentai vós no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eita glória! Ouvindo ele isto, entraram de manhã cedo no templo, ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocava-se o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E os voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com todas as seguranças e os guardas, que estava fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estava espesso acerca deles, que viria a ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que entraram-se no cárcere, na prisão, estão no templo, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, porque temia ser apredejado pelo povo. Eita glórias! Eita Deus maravilhoso! Que poder é esse, meus irmãos? Esse é o poder de Deus na vida de quem busca, na vida de quem ora, na vida de quem tem uma vida de verdade com Deus, quem serve a Deus com verdade, Quem busca a Deus de verdade, quem obedece a palavra. É assim que Deus faz na vida do servo, dele, dos filhos. Não deixa, perecer, não deixa ser envergonhado pelo homem. Glória a Deus. Esses apóstolos aqui saíram da prisão sem mover uma palha, como diz, os antigos, sem se mover, sem mover uma palha, sem agredir, sem brigar, sem discutir com ninguém, porque Deus era com eles, na vida deles, Por uma inveja, por invejas, eles foram presos, os sacerdotes colocaram eles na prisão. E o anjo do Senhor apareceram lá e tiraram ele de dentro, sem mover uma palha, sem agredir, sem bater, sem brigar com ninguém. Eles saíram. Quando voltaram para procurar os presos que estavam, que eram os apóstolos, estavam no templo pregando a palavra de Deus. E eles se surpreenderam, porque quando os guardas chegaram lá, os portões, as portas, que era tudo seguro, estava tudo bem fechado. E lá não havia um dos apóstolos lá. Era no templo, pregando a verdade de Deus, a palavra de Deus. Só vê poder de Deus nessa forma, só tem o operar de Deus na vida. Quem busca a Deus, quem tem uma vida de verdade com Deus, quem vive na obediência com Deus. Você acha se esses apóstolos aqui vivessem uma vida errada, pregando a palavra de Deus com mentira, falando mentira, enganando o povo,
Deus ia enviar aqueles anjos lá para tirar eles da prisão, sem que quebrasse um cadeado, sem que quebrasse uma corrente, tirasse eles de lá sem dano nenhum, sem precisar os segurança barrar eles, né? Não, esse é o cuidado de Deus, essa é a fidelidade de Deus na vida do servo, daquele que anda na verdade com ele, com Deus, que anda na fidelidade com ele. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz na vida daquele que tem uma vida de verdade com Deus. Se você tem uma vida de verdade com Deus, Deus não vai deixar ninguém te envergonhar, Deus não vai deixar ninguém te humilhar. Se você tem uma vida de verdade com Deus, Deus sempre vai ser com você, por você. Ele sempre vai cuidar de você, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, mas se você estiver vivendo uma verdade com Deus, uma verdade de Deus, sendo obediente a Ele, é assim que Ele vai ser na tua vida, como Ele foi na vida desses apóstolos aqui. A inveja é uma coisa horrível, como diz, a inveja ela corrói, né, os ossos como se fosse um câncer. Nunca tenha, meu irmão, nunca deixe esse sentimento entrar no teu coração, de ter inveja. O que a inveja provoca? A discórdia, a morte, né, a destruição na vida do outro. Mas nunca deixa esse sentimento sujo, horrível entrar no teu coração, porque o mesmo Deus que esses apóstolos aqui serviu, eu e você servimos. O mesmo Deus que eu sirvo, você serve. Então, o que Deus tem para mim, tem para você também. Porque se Deus me der algo, porque eu busco, porque eu obedeço. Então, se você quer também algo de Deus, obedeça. Sirva a Deus de verdade, seja um servo fiel, porque Deus também vai ser com você. Mas o invejoso, ele não busca, ele não tem a presença, mas ele quer o que o irmão tem. Ele quer viver a vida que o irmão vive, mas ele não quer passar pelas lutas, pelas pelejas que o irmão passa ou passou, quando vê o irmão, né, sendo abençoado. Aí, só em ele olhar, porque ele não tem, porque ele não buscou, porque Deus não deu a ele, ele corrói, né, a inveja dentro dele, em cima daquele irmão que conquistou algo da parte de Deus. Então, é um sentimento que a gente deve orar a Deus, repreender todos os dias nas nossas vidas, para que a gente nunca enche os olhos, né, de inveja pela coisa do irmão, pela bênção do irmão. Porque o mesmo Deus que o irmão serve, o outro também serve. Mas isso é busca, né? Isso é obediência, porque só recebe de Deus, só tem de Deus quem é obediente, quem é fiel a Ele. Mas glória a Deus, né? Porque não somos assim, né, meus irmãos? Somos abençoados por Deus todos os dias. E aqui, né, tem uma parte que fala assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que o homem, o Deus dos nossos pais, que ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-se no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou o príncipe e o Salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos seus pecados. Meus irmãos, aonde tem um sacerdote que vive na mentira, pregando mentira, usando o nome de Deus, quando chega um servo de Deus que prega a verdade, que fala a verdade, que vive a verdade com Deus, ele não gosta, ele se incomoda, ele se irrita, ele não quer a tua presença ali no templo. A tua presença, quando você chega naquele determinado lugar, aquele sacerdote que não gosta que a verdade seja e venha à tona ali dentro daquele templo, para que as ovelhas não acordem, não abram os olhos, né, para as mentiras que ele fala, para as mentiras que eles pregam, né, para que eles deixem de obter aquilo que ele quer, né, usando o nome de Deus. Eles vão se incomodar, até lhe prender eles vão querer. Então, se você é um servo de Deus que vive na verdade do Senhor, que prega a verdade, aonde você chegar em um templo que tiver um sacerdote mentiroso, ladrão, ele vai querer te expulsar de dentro do templo. Ele não vai querer a tua presença aí, ele vai se incomodar com tua presença. Mas não se sinta, não se diminua diante desses certos sacerdotes, porque muitos estão bem vestidos, muitos estão bem engravatados, mas é ladrão de Deus. Ele não serve a Deus de verdade. Ele emprega a palavra enganando as ovelhas de Jesus. Ele não serve a Deus de verdade. Então, quando chega um servo fiel,
que tem uma busca de verdade com Deus, que ora, que clama ao Senhor, que jejuma, que vive na verdade, obedece, que prega a verdade para aquelas pessoas que estão ali, eles se incomodam, a inveja corrói dentro deles, eles querem lançarem na prisão, eles querem matar, eles querem apredejar, assim como fizeram com esses apóstolos aqui. Mas o anjo do Senhor foi até lá naquele cárcere e tirou todos eles de lá. Porque quem vive na verdade de Deus não pode mentir, não pode falar mentira. Aonde um servo de Deus fiel chega pregando a verdade para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ouvir a verdade de Deus, os sacerdotes não vai gostar, não vai se agradar. Então continue sendo esse servo fiel a Deus, pregando a verdade, falando a verdade de Deus, porque Deus sempre vai ser com você, não importe que o sacerdote não goste, não aceita, mas você tem que obedecer a Deus, não ao homem, porque muitos estão se corrompendo, porque muitos estão se contaminando, se perdendo, porque muitos não estão recebendo da parte de Deus, glória a Deus, porque estão obedecendo ao homem, prefere falar coisas para agradar o homem do que agradar a Deus. Muitos estão falando de Deus na presença do homem para agradar a ele, mas para Deus não é verdadeiro. Demonstra ter uma vida com Deus perante ao homem, mas em secreto não tem uma vida com Deus. Então agrada mais o homem do que a Deus. E aí da parte de Deus não tem nada, não recebe nada, porque do homem não tem nada para dar a ele, para oferecer, a não ser que ele seja corrompido pelo aquele homem. Então sempre viva na verdade de Deus, não se deixe corromper pelo homem, não obedeça ao homem, obedeça a Deus. Se você é membro de uma igreja, de um templo, e você é um servo fiel, não se diminua diante do sacerdote, porque tu vive na verdade de Deus. Se ele não vive, ele vai prestar conta com Deus. E quem te justifica é o Senhor. Aonde você chegar, a verdade vai prevalecer através da tua boca. Pregue a verdade, fale a verdade, viva a verdade com Deus, de Deus. Não importa quem vai falar de você, quem não gosta de você. Mas continue sendo servo fiel, porque Deus, ele sempre vai ser com você. Olha o que Deus foi para esses apóstolos aqui, foi preso por inveja, né? O sacerdote não aceitou, porque ele estava falando, pregando doutrina lá, pregando de Deus naquele templo, falando a verdade. E aonde tem um sacerdote que mente, que engana, eles não gostam, eles se sentem incomodados, eles vão fazer de tudo para aquelas pessoas sair dali. Mas quando a pessoa ela vive na verdade de Deus, claro que ela vai se agradar, onde chega um servo que fala a verdade, que prega a verdade, ela vai fazer questão que aquele servo ali do Senhor continue falando de Deus naquele lugar. Meus irmãos, tem ovelhas de Deus que já está tão acostumada com certa doutrina, com certas pregações, que quando ouve a verdade de Deus, elas estão tão acostumadas a obedecer ao homem, a ouvir ao homem, a fazer tudo que o homem determina, que quando vem uma verdade de Deus através de um servo dele, elas não gostam, elas acham ruim. Você está pensando que é todo mundo hoje que gosta de ouvir a verdade de Deus? Muitos ouvem, mas não aceita. Deus ali está falando, está corrigindo, está consertando, está endireitando, está ajudando, e elas ouvem, mas não gostam. Hoje são poucos os servos de Deus que ouvem a verdade de Deus e aceita, porque muitos ouvem, mas não querem aceitar a verdade de Deus, porque estão acostumadas a ouvir do homem, o que o homem fala, o que o homem determina a fazer, elas obedecem. Quando chega a verdade de Deus, elas não gostam, porque o que ela ouve do homem amacia o ego delas, satisfaz as vontades dela, é o que elas querem ouvir, através do homem, o homem pregando, é o que elas querem receber, mas de Deus elas não recebem nada. Quantas pessoas, quantas ovelhas, meus irmãos, de Jesus que estão aí nos templos, nas casas de Deus, que a gente fala algo de Deus, se surpreende, achando que acha aquilo, que nunca ouviu aquilo, que não sabe daquilo,
Porque nunca foi para a Bíblia descobrir a verdade, ver aonde aquela pregação que ela escutou é verdade ou não, só escutando do homem, só obedecendo o homem, e não vai para a palavra saber o que o homem diz ali, se procede de Deus, se procede da palavra, se enganando, não quer buscar da parte de Deus, não vive milagre da parte de Deus, não recebe cura, porque vive dentro do templo, dependendo do homem, aceitando e obedecendo tudo que o homem fala, tudo que o homem prega. Ainda, meu irmão, que eu escute uma pregação do homem, ainda que eu vou no templo do Senhor, ouvir uma pregação, mas eu vou para a palavra, para ver se o que o homem prega procede da palavra de Deus, para que eu não venha me enganar, né? Para que eu não venha me corromper, porque o homem é falho, mas a palavra de Deus não é, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus liberta, e muitos não estão libertos, muitos não querem ir para a palavra de Deus, buscar entendimento da parte de Deus através da palavra. E tudo que o homem fala, tudo que o homem ensina, tudo que o homem determina, eles fazem. Quanta gente tem, quantas ovelhas na casa de Deus, que nunca recebeu um milagre, nunca sentiu a presença de Deus, nunca ouviu a voz de Deus, porque não tem uma vida com Deus, não tem uma vida íntima, não tem uma vida de intimidade com Deus. Tudo é do homem, o homem manda fazer isso, faz, o homem manda ir, faz. Tem ovelha, meus irmãos, que nem outra igreja visita, só vai se pedir permissão ao seu pastor. Minhas irmãs e meus irmãos, nosso bom pastor é Jesus, devemos obediência a Ele. Aonde você tiver vontade de ir ouvir uma pregação diferente, você pode, você é livre. Ao teu pastor, tu deve respeito. Mas obedecer, tu tem que obedecer a Deus. Ah, eu não vou porque meu pastor não deixa. Ah, eu só vou se eu perguntar ao meu pastor. Teu pastor é Jesus. Tu deve respeito ao teu pastor da tua igreja. O pastor da tua igreja, porque teu verdadeiro pastor é Jesus. Tu deve respeito, mas obediência, tu obedece a Deus. Porque aqui os apóstolos disseram, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, a partir do momento que tu obedece a Deus, tu não vai ser enganado, tu não vai ser passado para trás, tu não vai ser corrompido. Aonde tu chegar que tiver mentira, corrupção, tu vai saber que ali provém de Deus ou do homem. Então vai para a palavra, não se engane, não deixe se enganar, porque a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Vá buscar você. Vá buscar você da parte de Deus. Não fique esperando só do homem, só de alguém. Vá para a palavra, vai buscar da parte de Deus. Olha o que esses apóstolos aqui Deus fez. Tu acha se eu ou você não tivermos uma vida de oração, se não tivermos uma vida de verdade com Deus, o que a gente vai receber da parte de Deus? Vai receber o cuidado? Vai receber livramento? Vai receber proteção? Vai receber cura? Se a gente não tiver uma busca de verdade com Deus, se não tivermos uma intimidade com Deus, viver a verdade dele, praticar a verdade, nada disso a gente vai ter de Deus. Tu acha se esses apóstolos aqui fossem mentirosos, pregassem mentira, falassem mentira, né, enganasse as pessoas, eles iam ser tirados da prisão na madrugada, meia-noite, o anjo ia entrar lá, ia tirar todo mundo e mandasse ir de pregar toda a palavra ao povo, de todo mundo. Aonde, meus irmãos, se a gente não tiver uma vida dessa com Deus, a gente vai ter a intimidade com Deus, vai saber que Deus está falando comigo e com você. Temos que ir para a palavra, temos que buscar da parte de Deus, temos que parar de ficar só querendo receber, de mão beijada as coisas. Temos que nos movimentar, praticar a verdade de Deus, viver dentro da verdade, para que Deus venha ter essa fidelidade nas nossas vidas, como Ele teve com esses apóstolos aqui. Se esses apóstolos aqui fossem mentirosos, enganadores, ladrões, eles ali naquela prisão, só Deus sabe o que eles não iam passar ali dentro, quanto tempo eles iam ficar ali dentro, né? O que eles iam sofrer ali dentro, mas Deus foi na vida deles. Deus enviou os anjos lá e tirou eles de lá. Assim é comigo e com você, porque o Deus é o mesmo. Deus continua operando, continua curando, libertando. Basta nós querer esta vida com Deus, viver na verdade com Deus.
viva para Deus, obedeça a Deus. Pare de ficar obedecendo ao homem. O homem você deve respeito, obediência é só a Deus. Para de se enganar com o que o homem fala, com o que o homem determina, com o que ele manda você fazer. Vá para a palavra para ver se procede aquilo que ele está determinando para você. Senão você vai viver a sua vida toda servindo a Deus e não vai conhecer nada de Deus, não vai receber nada de Deus, porque você não está obedecendo a Deus. Esse momento que tu tá aí, agradando ao homem, fazendo as coisas para obedecer a ele, para não chatear ele, deixando até de dizer uma verdade que você conhece através da palavra, porque você se acha inferior a ele, porque você se acha menor do que ele. Meu irmão, ali é um servo como eu e você. O sacerdote, ele tem um nome de sacerdote porque ele comanda uma igreja, né? Ele é para ensinar ali as ovelhas, a orientar, mas nem todos são assim. Tem sacerdotes corruptos, mentirosos, enganadores. Então, quando você chegar em um templo que tiver um sacerdote bem bonito, engravatado, falando bonito, palavras macias, palavras que não te machucam, que não te confronta, palavra que diz que só você vai só enricar, só vai ganhar, que você tem que dar tanto para receber tanto, vá para a palavra, porque isso não procede de Deus. As bênçãos, as maravilhas, os milagres, as curas de Deus para nossas vidas, está tudo aqui, através da palavra. Glória a Deus por mais uma palavra. Medite lá em Atos 5, que o Senhor vai continuar falando com você. Então, obedeça a Deus, não ao homem. O homem você deve respeito, obediência só a Deus. Amém? Glória a Deus, mais uma palavra. A palavra nesta noite falou teu coração. Glórias a Deus. Você é livre. Você não tem que pedir permissão ao homem, o ser humano igual a você, que serve a Deus igual a você, para ir para os lugares. Você não é escravo deste mundo, você é servo e filho de Deus. Você tem livre acesso aos templos, às casas de Deus para frequentar. Não precisa você pedir permissão ao homem se você vai ou não. Você é ovelha de Jesus. A ovelha de Jesus, ela pode estar em qualquer lugar, visitar qualquer lugar. Se for para falar de Deus, se for para pegar a verdade, falar a verdade, Deus, você pode ir em qualquer lugar. Ainda assim, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Jesus não parou em um lugar só. Jesus não tinha templo para ficar, para botar a cabeça. Jesus saía em lugar, pregando a palavra, falando de Deus, pregando milagre, curando. Jesus não tinha lugar determinado para ficar. Quem botou o templo, quem construiu o templo de pedra foi o homem. Deus diz que ele não habita em templo de pedra, porque o templo de pedra não cabe ele, porque é pequeno demais para ele. Ele é grande, ele está em todo lugar. Aonde você chegar, Deus vai estar. A presença dele vai estar em você, porque Deus, a palavra de Deus diz que ele não habita em templo de pedra. Mas aonde a gente chegar para ouvir a palavra, pregar a palavra, a presença dele vai estar em nós. Quem tem, né, meu irmão? Quem busca, né? Porque quem busca do homem, quem obedece o homem, qual é a presença de Deus que uma pessoa dessa vai ter? Qual é a busca com Deus que ela vai ter, se ela só busca do homem e não de Deus? Então, tem presença quem busca, né? Recebe de Deus quem ora, quem tem intimidade, quem tem uma vida com Deus. Então, a palavra está aí para nos despertar, né? Para abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, né? Que a gente venha meditar na palavra para buscar entendimento da parte de Deus. Se você chegar aqui na Bíblia, abrir a Bíblia e você não souber nada do que você está lendo, é só você orar a Deus, pedir ao Espírito Santo para te ensinar, para te dar entendimento, que Deus te dá. Mas se você só quer receber da parte do homem, ouvir da parte do homem, você nunca vai receber nada de Deus. Amém? Mais uma palavra de fé. Para a glória de Deus. Jesus é bom, Ele nos ensina o tempo todo. Jesus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus.